Olá, pessoal! E o Fica a Dica de hoje, estamos com uma arquiteta maravilhosa, que antes de ser arquiteta, era design de interiores, né? Então, assim, olha a especialidade dela. Estamos hoje aqui com a Roberta de Castro, que linda! Obrigada pelo convite. Imagina, você é sempre bem-vinda. Obrigada. E nós vamos falar hoje de uma das especialidades dela. Você já imaginou seu apartamento de 20, 30 anos? Você acha que ele ainda tem valor? Você acha que você consegue modernizar hoje ele sem ter que mudar para um apartamento novo, esses recém-construídos em clube? A Rô tem a dica certa para você. Não é verdade, Rô? Verdade, muito verdade. Hoje você está trabalhando muito com isso, apartamentos antigos, certo? Isso mesmo. Fazendo essa repaginação, remodelando ele. Exato. E assim, qual que é a importância? O que o cliente tem que se preocupar? Você entra aonde? Porque eu acho que você, quando o cliente ele vai adquirir um imóvel antigo, pesar o imóvel antigo, na parte da compra, sem ele ter, Sim. ele pensa, vou comprar um imóvel antigo, no prédio antigo, ou eu compro novo? Isso. O que tem que se pesar nisso? A primeira coisa que o cliente tem que entender é o valor do imóvel versus aquilo que ele pagaria num imóvel que estaria num prédio, né, num condomínio extremamente completo. Que tem vários itens, que tem lavanderia, que tem as áreas de lazer são enormes, né? Mas o que é importante é ele entender, quando ele compra um apartamento antigo, o potencial desse apartamento versus um apartamento novo é muito maior. Então, na verdade, você teria o ideal que você entre ele antes da compra. O ideal, sim. Eu auxilio, né? Eu tenho a fase de auxiliar o cliente na compra do imóvel. Então, eu vou com ele até o imóvel, a gente avalia, vê as potencialidades do imóvel, né? Estuda também o entorno, se vale a pena para ele, a localização, né? Estuda a família também, né? O que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quantos gosta, cachorros. tudo isso, porque às vezes o cliente tem até uma família aí grande, né? Para comportar. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Mas é muito importante o cliente entender se vale a pena ou não a partir dele. Por exemplo, se ele já tem alguém de idade que mora, que convive com ele, normalmente a gente precisa ter um cuidado maior. Com o quê? Com o elevador, porque elevador antigo, de prédios antigos, tem tamanho menores. Então eles acabam não atendendo bem a acessibilidade, né? Então, para as pessoas que são idosas ou que demandam cadeira de rodas, uma mobilidade mais complicada, normalmente é difícil a gente, às vezes, acertar, né, um apartamento que atenda 100% essa necessidade, tá? A não ser prédios que já se prepararam, né? Porque, claro que vários prédios já se prepararam para isso, né? Prepararam rampa, mudaram a acessibilidade para poder atender melhor até os próprios moradores. E no caso de venda, porque isso acaba valorizando quando o cliente quer vender um apartamento, né? O dono quer vender um apartamento, quer repassar. Então, tem N formas da gente avaliar. Então, primeiro tem que fazer um briefing com o cliente, entender a necessidade dele, o que ele quer, o que ele espera, né? E aí, o que ele quer investir também. Porque entra a compra do apartamento antigo versus o investimento da reforma. Então é 100% matemática. Sim. E o briefing, gente, para quem não sabe, briefing é... Briefing. E briefing é importantíssimo. Na verdade, o briefing é o segredo do sucesso de qualquer projeto. Explica pra galera o que é briefing, só para retomar, assim, porque às vezes o povo não sabe, fica em Na dúvida. verdade, eu não vou nem falar mais a palavra briefing. Vamos falar questionário, uma conversa, né? Nós temos um questionário onde a gente conversa com você, cliente, para entender a sua demanda, aquilo que é necessário para você. Qual é o seu desejo para o seu apartamento, né? O que você quer? Como você quer morar? Quais são os seus gostos? Claro que tudo isso entra uma questão de trabalho meio que psicológico. A gente vai avaliando, vai avaliando o cliente, vai olhando, vai percebendo, por isso que tem que ser uma coisa que tem que ser conversada pessoalmente. Tem que ser muito natural. Tem que ser muito natural. O arquiteto tem que se conectar com o cliente. Porque, Ju, se não tem essa conexão, não tem projeto que vai para frente, né? Porque você tem que se envolver com o cliente, ele tem que confiar em você, e aí flui naturalmente. Então, esses questionários são uma série de perguntas que até parecem bobas, mas elas são muito, muito especiais. Assim, vou dar um exemplo. Qual é a sua altura? Né? Eu pergunto, qual é a sua altura?
Você é destro? Mas por quê, né? Por quê, né? Umas perguntas, nossa, mas por que isso, gente? Não, você tem algum problema de saúde? Você é alérgico a alguma coisa? Né? Por quê? Porque eu vou lá, vou colocar uma cortina na sua casa, um tecido, de repente a pessoa é alérgica, vocês trabalham lá, percebendo? Exatamente. Não é verdade? São detalhes. Então são detalhes, e assim, é um questionário longo, né? É um questionário longo, mas do qual vale a pena, porque dali você tira toda a informação para poder elaborar esse projeto de uma forma muito assertiva. Isso é verdade. E na parte assim, quando ele já tem, por exemplo, eu tenho um imóvel de herança ou eu já moro num apartamento com uns 25 anos, porque apartamentos mais antigos eles são muito maiores. Exatamente, era isso que eu ia falar. Qual é a diferença? O espaço interno é muito maior que o novo. Muito maior. Normalmente a pessoa quer uma cozinha grande, ela quer uma sala. Os apartamentos maiores comportam os quartos, né? E aí, às vezes, a gente tem vários quartos onde você consegue agregar aquilo e faz closet, quarto, suíte. A gente consegue. Gente. Então, assim, é por isso que eu digo que o estudo da planta, né, do apartamento antigo, e também estudar o que ele tem, o que é parede de vedação e o que é estrutural. A gente não pode mexer. Tem que lembrar que a gente está lidando com um apartamento aí de 20, 25 anos, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado técnico também. Mas a gente consegue fazer coisas muito bacanas. E na maioria das vezes vale a pena fazer essa reformulação num apartamento antigo? Porque os antigos têm mais ou menos 150, 180 metros quadrados, né? É isso mesmo. Hoje, você comprar um apartamento de 200 metros quadrados, você vai para milhões. Vai para milhões. E dependendo da localização, então, assim, sobe muito rapidamente esse valor, né? Então, assim, o que eu costumo dizer, dos meus clientes, nenhum se arrependeu até hoje. Nenhum, não teve arrependimento, assim, muito pelo contrário, né? Eles ficam até, na primeira pergunta, assim, você acha que vale a pena eu continuar aqui? Não é melhor eu ir para um outro prédio, que tem um novinho, que tem tudo, que tem área de lazer, que tem aquelas piscinas, que tem... E aí eu tento olhar, né, para o apartamento dele, já olhar com aquele olhar já específico, assim, olha, aqui eu consigo fazer isso, aquilo. E eu falo, olha, sinceramente, você não consegue enxergar o potencial que seu apartamento tem, né? Me dá uma oportunidade, vamos trabalhar um projeto. E nunca se arrependeram. E qual que é o maior desafio quando você lida com imóveis grandes? Grandes não, perdão, corrigindo. Antigos. Porque você já não... Dificilmente você vai ter uma planta estrutural dele, uma planta original. Você vai ter que usar toda a sua parte técnica e vistoria. Qual que é o maior desafio que você encontra hoje nos imóveis mais antigos? O maior desafio é na hora do levantamento métrico, né? Que nós vamos para o apartamento e vamos estudar o apartamento para tirar todas as medições, as dimensões dele para redesenhar, né? Nós vamos desenhar o apartamento. Avaliar a questão estrutural. Então a gente fica lá na parede brincando de dar um toque-toque para ver, vamos aqui sentir aqui, ó, pode ser um pilar, né? Aqui uma viga, a gente fica estudando como tá, as coisas estão funcionando, né? Quando a gente tem uma planta da construtora é muito mais fácil, a gente já consegue visualizar. E uma antiga não, né? E muitas vezes, o que atrapalha? A gente encontra muita, como eu posso dizer, interferência. Então, às vezes a gente não imagina que tem alguma coisa na parede e encontra lá um pilar no meio da parede onde eu ia quebrar e ia integrar tudo, entendeu? Assim, é uma coisa que não tem muito como a gente descobrir. A gente tenta no som, um toque-toque, cabo de vassoura mesmo, bate, vai na laje, bate, sabe? Pra ver. A gente tenta, né? Outra coisa que acontece muito, reformular banheiro. Né? Às vezes a gente quer trocar o layout do banheiro, que tá aquele layout antigo, e aí a gente quer trocar a ponta do vaso, e aí a gente tem uma questão para resolver, hidráulica, mexe no vizinho ou não mexe, precisa ou não precisa, vou saber quando eu quebrar, saber se tem profundidade na laje para mexer. Então, assim, entra muito a parte técnica e entra muito também o suporte de engenharia, tá? A gente não faz nada que não tem esse suporte, né? Além da gente respeitar as normas, entregar toda a documentação dentro da NBR 16280 para reformas, a gente trabalha com um laudo de engenharia, né? Posso demolir extremamente importante. Ele vai lá, avalia, acabamos de demolir uma escada, por exemplo, que era helicoidal, que dava acesso para o segundo andar.
de concreto, super pesada, uma peça que a cliente já não aguentava mais, assim, 20 anos descendo, subindo escada, super, não é confortável, e decidimos demolir, né? Então chamamos o engenheiro, tinha um laudo, fizemos tudo certinho, e agora já estamos com a laje lá pronta para fazer a instalação Então, da assim, nova na escada. verdade, tudo é possível. Lógico, móveis mais antigos precisa de um cuidado um pouquinho maior. Tem que ter especialista, né? E a Rô já tá craque nisso. Então você já sabe tudo que pode acontecer. E o mais importante, acho que é se adaptar às modificações. Isso, a gente tem que estar... As surpresas que aí acontecem. é que o arquiteto tem que estar desapegado, tem que estar aberto para mudanças rápidas, né? Porque acontece. Então a gente projeta, planeja, mas na hora que quebra encontra uma interferência. E aí tem que E remodelar. aí tem que resolver, né? É fácil, não é como é. Ai, que show. Rô, dá a dica de ouro pra gente deixar aqui, não fica a dica pra galerinha que tá pensando em reformar ou comprar um apartamento antigo, porque assim, em contas matemáticas, vale a pena. Mas qual é a dica de ouro que você tem que se preocupar? Você tem que se preocupar especialmente com aquilo que você quer. O que você quer, qual apartamento que você quer, onde você quer viver, morar, você quer investir naquilo. Você vai conhecer este apartamento, você vai olhar com a ajuda de um profissional, é importantíssimo, porque a gente vai te dar todo o embasamento e vai fazer parte disso com você. Vai te direcionar e vai falar, olha, realmente este apartamento tem um grande potencial para você investir, né, um investimento alto e ter um apartamento dos seus sonhos. Então, assim, tem que ter um profissional, mas você também tem que ter Saber o que você saber o que quer. Não pode estar em dúvida, tem que estar muito certo no que quer. Então, comprar de profissional arquiteto não é só após a compra, ele é antes também. Fica a dica de hoje. Ai, obrigada. Obrigada a você pelo convite.